Olá, amigos. Aqui estamos nós mais uma vez com o Mestre Falou. Os homens interpretaram e nós, Elias Ferreira e André Fernandes, analisamos para você. Chefe, estamos estudando as 14 doutrinas escatológicas, agora seria a segunda doutrina. A primeira doutrina que nós estudamos foi a doutrina das alianças. E agora vamos ver a doutrina das dispensações. O que fala essa doutrina e o que significa dispensação? Bem, André, a doutrina das dispensações, ela faz a análise da história da espécie humana na Terra, desde a sua criação até a sua extinção. As doutrinas dispensacionais no mundo, no universo teológico, não são aceitos por todos, mas sim por aquele grupo que denominaram de dispensacionalista. E o que significa a palavra dispensação? Dispensação significa tempo comprobatório. Os dispensacionalistas entendem que Deus prova o ser humano. Então toda a nossa vida aqui, desde a concepção até a morte, desde a criação até a extinção, é só um período em que nós seremos provados por Deus. Então o senhor está afirmando que eles falam que toda a nossa vida aqui na Terra, toda a nossa história é baseada em provação? Exato. E sempre afirmam que Jesus disse, olha, enquanto no mundo tereis aflições. Ou seja, o homem está para Deus como um presidiário está para o sistema judiciário, em aperfeiçoamento. E por estarmos em aperfeiçoamento, é que os dispensacionalistas então entendem que nós estamos sendo provados. E uma vez provados, sendo aprovados, retornaremos então para casa. E isto nós veremos na doutrina dos corpos, se assim Deus nos permitir. A primeira das dispensações, André, é chamada dispensação da inocência. Ela abrange o período desde a criação do homem até a queda do homem. E observe que Deus deixou lá uma árvore e deixou Adão no jardim, mas fez uma única restrição, você não come dela. Observe que a aprovação era ver se Adão seria fiel. Agora imagine você viver contemplando todos os dias pela sua janela algo que Deus te disse, não coma. E todos os dias você passa horas observando. Qual seria a tua reação? Eu comeria do fruto. Percebeu? Ou seja, provou que não é tão fiel assim a Deus. Curiosidade. Não consegue guardar a sua palavra. Não é uma questão de caráter, nem de personalidade. É uma questão de espiritualidade. Barth, ele quando trata deste assunto, nos seus escritos, que ele afirma que a condição ali é de fidelidade espiritual. Você vai observar que em cada dispensação, Deus deixa uma coisa para provar o homem. Uma pequena restrição, uma coisa muito simples. E o homem acaba quebrando. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. E ela vai desde a queda do homem até ao dilúvio. Um período caótico, porque o gênero humano se deteriorou. Era absurdo o que se fazia a geração contemporânea de Noé. E observe que começou lá em Enoque, que era o bisavô de Noé. E Deus mostra para Enoque, 1000 anos antes do acontecimento do dilúvio, Deus mostra para Enoque que haverá de acontecer o dilúvio. E Enoque passa ao seu filho Matusalém, o Metussala, que é o homem de maior idade constante na Bíblia, 969 anos. Ele passa a Lameque, que é pai de Noé, e ele mesmo passa também a Noé. E é interessante, e o senhor lembra-se do que significa o nome Matusalém ou Metussala. Até que do meio seja tirado. Ou seja, acompanhando a matemática bíblica, dá para se entender que o dilúvio foi no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. E Metussala ou Matusalém morre no primeiro mês do ano 600 da vida de Noé. Alguns pensadores entendem que foram por média de 30 a 40 dias antes de que o dilúvio viesse. Ou seja, ele era o sinal de que Deus entraria em juízo com a raça humana. Terceira dispensação, a dispensação do governo humano, que vai desde o dilúvio até Abrão, que posteriormente se torna Abraão. Observe que
Mesmo depois do dilúvio, e a espécie humana é terrível, nós prosseguimos ainda pecando. Os filhos de Noé, os seus descendentes, o Cão, o Sem, o Jafé, prosseguiram aí gerando transgressões, iniquidades contra Deus. Agora, Deus entende que lá no Oriente, lá em Ur dos Caldeus, que é uma terra que geograficamente ocupava exatamente o lugar, a região que era chamada de região edênica. E de lá chama o homem, Abrão, pai exaltado, e o transforma em pai de multidões. Então Deus sempre providencia para o homem uma saída. A preocupação de Deus, André, é sempre nos livrar do nosso mal, porque nós somos maus desde que nascemos, desde que fomos criados. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal. Ela vai desde Abraão até o Sinai. Observe que em Abraão se constatou a praticidade da fé. Surge um novo elemento aqui. Não obstante entendermos que no Antigo Testamento não há de se falar em fé como pistes, e sim se falar em crença, porque também no Antigo Testamento não há de se falar de salvação, mas sim de livramentos. Posto isto, em Abraão começa a praticidade disto. E o próprio Cristo corrobora com esse pensamento, dizendo: Abraão, teu pai, viu o meu dia e se alegrou-se. Ou seja, Abraão torna-se então o pai daqueles que não viram, mas creram. Exato, André. E é muito interessante, André, quando Paulo fala ou se reporta a esta dispensação chamada patriarcal na questão fé. Ele diz: olha, porquanto creu no Deus que chama as coisas que não existem, como se elas já existissem, e vivifica os mortos. Ou seja, isso é fé. Entretanto, a dispensação patriarcal, ela vai até o Sinai. Foi onde Deus transmitiu a lei a Moisés. Mas já tinha uma questão de fé aqui, olha, que precede a lei. Porque dentro do período patriarcal, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Pronto, que era sacerdote do Deus Altíssimo. A ordem sacerdotal de Arão é instituída quando? Quando? A partir do Sinai. Logo, Melquisedeque não pertencia à ordem sacerdotal de Arão, nem era levita. Mas o escritor aos Hebreus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, esclarece essa questão, que Cristo era sacerdote eterno, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. É interessante porque a fé, ela precede a lei, e ela também parece posteriormente à quebra da lei. A próxima dispensação, que é a quinta, é exatamente a dispensação da lei. Ela abrange o período da história da raça humana, que vai desde o Sinai até o Calvário. Começa em um monte com a lei, termina em um monte com a graça. No Monte Sinai é instituído a lei, chamada lei mosaica. Aliás, o senhor se lembra quantos mandamentos possui a lei? 10. A lei divina. E a mosaica? 613. 613. Vou te ensinar um segredo para nunca se esquecer. Sempre que alguém lhe falar da lei constante na Torá, lembre-se do número do homem, que é 6. Lembre-se do número da unidade, que é 1. E lembre-se da trindade, que é 3. 613. 6 mais 1, 7. 7 com mais 3, 10. Toda a lei se resume, então. 613 mandamentos se resume em 10, que é o oriundo de Deus. Ali dá início a dispensação chamada dispensação da lei. Mas ela é encerrada no Calvário, com a morte de Cristo, que mostra a graça. A lei mata, o Espírito vivifica. Então, termina a lei iniciando a graça. Termina o ministério da morte, conforme diz Paulo, para iniciar o ministério da vida. Ou seja, na lei nós sofríamos as maldições dos nossos pecados, mas na graça nós somos inseridos em Cristo e Ele leva sobre si todo o nosso pecado. Percebe? E Paulo chega a regozijar-se dizendo: olha, eu dou graças a Deus porque Ele nos fez ministros de um novo concerto. E o escritor aos Hebreus corrobora com este pensamento de que é ministro de um novo concerto, não um concerto da lei que mata, mas um concerto do Espírito. E começa-se com um pacto ligado a Israel, que não deixa de ser um pacto de morte, e termina com um pacto
com toda a espécie humana, que é um pacto de vida. A sexta dispensação é chamada dispensação do Espírito ou dispensação da Igreja, e alguns eruditos ainda chamam-na de dispensação dos gentios. Eu prefiro o termo dispensação da Igreja. Vai abranger o período que vai desde o Calvário, o Gólgota, até o arrebatamento. O senhor há de ver em alguns livros, em algumas informações, que ele vai até a vinda de Cristo. Entretanto, eu prefiro entender que o arrebatamento e a vinda de Cristo são dois eventos diferentes. São distintos, embora envolva a igreja, mas a igreja só estará atuante na terra até o arrebatamento. E isto que dá a vazão para o adorno que o Espírito Santo faz na igreja e como ele vai entregá-la a Cristo. E finalmente a sétima e última dispensação, que inicia-se na vinda de Cristo, a volta literal de Cristo à terra com os seus santos, e Judas vai falar disso, eis que a respeito deste profetizou também Enoque, o sétimo na geração após Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Não é anjos. Santos. Não é anjos, são santos. Então ele não estava falando de anjos, estava falando de nós, da igreja, que foi arrebatada lá no princípio. E é por isso que eu prefiro dizer que a dispensação da igreja só vai até o arrebatamento. A igreja não há de existir pós-arrebatamento. Absolutamente. Não obstante haver salvação, mas não haverá igreja propriamente dita. E Cristo então vai implantar o milênio. Nós chamamos então essa dispensação de dispensação milenial, que é quando Cristo com seus santos reinará na terra de forma visível, porque cabe a Satanás ser preso, né, por 1000 anos, e neste período então Cristo estará reinando sobre a terra, restaurando a terra e dando paz e saúde para todos os homens. Assim, meus nobres, chegamos à sétima das dispensações e certamente nos encontraremos numa próxima doutrina. Sabe por quê? Porque o mestre falou. Os homens interpretaram e nós estamos traduzindo, interpretando para vocês. O nosso desejo é que o Espírito Santo esteja sempre contigo e a revelação da palavra seja grande em seu viver. Até lá.